É realmente chocante o que o anticristo irá fazer em 2024, você vai ficar sem acreditar quando ver esse vídeo. O que o anticristo realizará em 2024 é impactante, há uma sensação tangível de urgência no ar. É evidente para todos que seguem a visão profética de Deus que o relógio está em contagem regressiva, e o tempo é crucial. O mundo, sem dúvida, está em uma encruzilhada onde a visão profética de Deus está se desdobrando, e devido aos sinais dos tempos em que vivemos, a urgência em nossos corações deve refletir a urgência dos tempos. Existe uma clara transformação ocorrendo em nosso mundo, e uma mensagem que não devemos negligenciar. O tema do nosso sermão, o que o anticristo realizará em 2024 é impactante, pode parecer surpreendente e até perturbador, mas é imperativo abordar este assunto com corações e mentes abertos. Como seguidores da fé, não é apenas nosso dever, mas nossa chamada, discernir os sinais dos tempos e compreender a batalha espiritual travada em nosso mundo hoje. O objetivo do nosso sermão hoje é duplo, chamar a atenção para a presença muito real do espírito do anticristo em nosso meio e lançar luz sobre como esse espírito está preparando o terreno para o que poderia ser uma série impactante de eventos em 2024. Estamos em uma encruzilhada crucial na história, onde as forças das trevas e da enganação estão aumentando, e o relógio está se aproximando do que pode ser um momento crítico na trajetória humana. Para fundamentar nosso sermão nas Escrituras, voltemos às palavras inspiradas do apóstolo João, encontradas nas primeiras e segundas epístolas de João. Em 1 João capítulo 4 versículo 3, lemos estas palavras: "Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual ouvistes que havia de vir, e agora já está no mundo." Perceba a profunda verdade transmitida neste versículo: o espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, é uma realidade presente, já agindo em nosso mundo. Há um movimento do espírito do anticristo na Terra, ele está se manifestando em nossas nações, em nossas instituições, na televisão, nos filmes e até em nossos bairros locais. Existe verdadeiramente um espírito do anticristo. Frequentemente, como cristãos, nos concentramos no anticristo como uma figura humana. Sim, o anticristo virá como um homem real, mas é crucial entender que antes de ser revelado globalmente, antes de assumir o centro do palco, seu espírito está ativo no mundo, operando ativamente. Assim como você é cheio do Espírito Santo, há pessoas que estão verdadeiramente cheias do espírito do anticristo. Elas são conduzidas, orientadas e guiadas por esse espírito. Não é necessário ser um teólogo para perceber o espírito do anticristo assumindo o controle do mundo secular. Em 1 João capítulo 2 versículo 18, João nos alerta ainda mais: "Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora." As palavras de João ecoam com uma urgência que também devemos reconhecer hoje: estamos na última hora, a última hora. Ele nos informa que mesmo em seu tempo, muitos anticristos, aqueles que se opunham a Cristo e buscavam desviar as pessoas de sua verdade, já estavam presentes. Agora, você pode estar se perguntando por que é crucial concentrar-se no espírito do anticristo em vez de fixar-se em uma pessoa específica. A razão é clara: ao compreender o espírito que se opõe a Cristo, podemos identificar melhor suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos não ao especular sobre a identidade de uma figura específica, mas ao observar o aumento da falta de lei, a decadência moral e a decepção que caracterizam nossa era. O que o espírito do anticristo fará em 2024, essencialmente, é uma continuação do que tem feito desde o início da última hora, conforme nos diz o apóstolo João. É uma continuação. Haverá uma clara aceleração na rejeição da verdade e na aceitação das trevas. Nos últimos 15 anos, temos testemunhado uma clara aceleração na rejeição da verdade, e isso só continuará em 2024. O espírito do anticristo, em sua essência, é contrário à verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a luz, e podemos perceber as correntes mudando neste mundo cada vez mais, à medida que as pessoas deixam de aceitar a verdade absoluta. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas têm uma atração pelas trevas. Observe as absurdidades que estão sendo aceitas no mundo hoje, e isso não é natural. Parece que o senso comum não é mais comum, cada um tem a sua própria verdade, e essa tendência continuará.
Estamos vivendo em um mundo que se assemelha a um conto de fadas, onde algumas pessoas escolheram ignorar a realidade e optaram por viver em sua própria perspectiva. Há uma preparação para a adoração de um homem, influenciando as pessoas a seguir e reverenciar um líder ou figura carismática. Esse condicionamento continuará a aumentar nos próximos anos, inclusive em 2024, quando a presença do Anticristo se tornará evidente. Não levará muito tempo para que ele seja exaltado e adorado. Atualmente, corações ao redor do mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo espírito do Anticristo a depositar sua confiança e lealdade em um homem, em vez de em Deus. Muitos têm a percepção equivocada de que, quando o Anticristo chegar, será necessário reformular o mundo e alterar drasticamente sua operação. No entanto, quando o Anticristo se manifestar e assumir destaque na sociedade, o mundo já estará preparado para recebê-lo. Infelizmente, esse mesmo espírito do Anticristo está presente em diversas igrejas e entre seus frequentadores. Observamos comportamentos inadequados em algumas congregações e a presença de imoralidade em ambientes religiosos. Muitas igrejas parecem agora ser impulsionadas pelo espírito do Anticristo. Pode ser desconfortável admitir, mas se o Anticristo aparecesse hoje, haveria igrejas que o acolheriam e até mesmo o endossariam. Isso ocorre porque estão sendo influenciadas por seu espírito, que já está ativo no mundo, preparando o caminho para sua manifestação. Se o Anticristo estivesse presente hoje, há pessoas conhecidas que o aceitariam e adotariam sua marca. Muitas vezes, subestimamos a influência e a presença do espírito do Anticristo em nosso mundo. Além disso, o espírito do Anticristo impulsionará o mundo em direção à aceitação de sua marca. O conceito da marca da besta, conforme descrito no livro do Apocalipse, serve como um alerta impactante sobre as profundezas de engano que o espírito do Anticristo pode atingir. Embora não possamos antecipar a forma exata dessa marca, observamos que as tendências sociais indicam uma crescente aceitação da ideia de adotar uma marca ou sistema para obter acesso a bens, serviços e privilégios. Essa aceitação gradual pode tornar as pessoas mais propensas a comprometer sua fé e devoção a Cristo em troca de conveniência e benefícios terrenos. A passagem de Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17 nos alerta sobre a imposição de um sinal na mão direita ou na testa, impedindo que alguém compre ou venda sem possuir esse sinal, o nome da besta ou o número associado ao seu nome. Ao longo das gerações, estudiosos, teólogos e seguidores de Deus têm refletido sobre essa profecia, muitas vezes considerando-a como uma visão distante de um futuro longínquo. Contudo, diante do avanço tecnológico e das mudanças sociais atuais, essa profecia parece menos como uma visão remota e mais como uma realidade iminente. A era digital trouxe avanços inimagináveis, transformando significativamente o mundo em que vivemos. Tecnologias biométricas, como o reconhecimento de impressões digitais e facial, tornaram-se comuns, enquanto chips RID e tecnologias de comunicação de campo próximo, NFC, estão integrados em nossas vidas diárias, desde pagamentos sem contato até entradas sem chave. Diante dessas transformações, a compreensão da marca da besta no contexto contemporâneo adquire uma relevância impressionante, lembrando-nos da importância de permanecer fiéis à nossa fé em Cristo, mesmo diante das mudanças rápidas e imprevisíveis ao nosso redor. Além disso, percebemos um movimento global em direção a uma sociedade sem dinheiro, onde moedas digitais e transações online estão se tornando comuns. Essas mudanças representam a base que poderia sustentar o tipo de sistema mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 13. Além disso, a crescente conexão global e a convergência dos sistemas financeiros mundiais indicam que a implementação de um sistema universal, como profetizado, é mais possível agora do que nunca. Estamos nos últimos momentos, queridos irmãos e irmãs. A última hora mencionada por João está diante de nós. Os acontecimentos sem precedentes recentes, especialmente nos últimos 5 anos, demonstraram a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções unificadas. Embora essa unidade seja promissora em muitos aspectos, também prepara o terreno para um líder ou sistema mundial exercer a influência descrita no Apocalipse. Embora não possamos afirmar com certeza que estamos prestes a testemunhar o cumprimento exato de Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17, os elementos necessários estão claramente se alinhando. Nunca antes o mundo esteve tão tecnologicamente e sociopoliticamente preparado para esses eventos.
Isso serve como um lembrete solene da relevância duradoura das antigas profecias e da necessidade de permanecer vigilantes nestes tempos de mudança. O espírito do Anticristo em 2024 continuará a trabalhar em direção a esse objetivo, buscando que homens e mulheres aceitem o homem do pecado quando ele se manifestar. O aumento do pecado e da ilegalidade na profecia bíblica destaca a figura do homem da ilegalidade. Essa descrição oferece insights sobre o caráter e a natureza de uma figura do fim dos tempos que se opõe fortemente à ordem divina e à lei de Deus. O homem da ilegalidade é frequentemente interpretado como sinônimo do Anticristo, uma figura profetizada para surgir nos últimos dias, liderando o mundo pelo caminho do engano e do carisma. A atual onda de comportamentos ilegais que vemos ao redor do mundo reflete a presença disseminada do espírito anticristão. À medida que as comunidades se distanciam dos padrões divinos e dos valores bíblicos, esse espírito ganha força, impulsionando a humanidade na direção da ilegalidade. Os dias em que vivemos coincidem com as profecias, evidenciando um notável aumento na desobediência aos princípios morais absolutos e à verdade espiritual. O caos, a decadência moral e a crescente rebelião contra a ordem divina são estágios preparatórios para a manifestação final do Anticristo. À medida que nos aproximamos de 2024, a trajetória indica claramente que o espírito anticristão está se fortalecendo. Podemos prever um aumento global da ilegalidade, visto que esse espírito, já em atividade e influente, continuará a minar os limites morais, criando um ambiente propício para a emergência do anticristo ao explorar as vulnerabilidades sociais. A inclinação da humanidade para o pecado, alimentada pelo espírito anticristão, está pavimentando o caminho para um futuro em que a ilegalidade não será uma exceção, mas a regra. Ao contemplarmos o mundo atual, percebemos um crescente afastamento dos valores morais e éticos. As fronteiras entre certo e errado se tornam cada vez mais difusas, à medida que as normas sociais se distanciam dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Em 2024, essa tendência provavelmente se intensificará, resultando em um aumento da ilegalidade que desafia os fundamentos da sociedade civil. O espírito anticristão próspera quando as pessoas adotam a ideia de que não existem verdades morais absolutas, tornando mais fácil justificar comportamentos que claramente desobedecem aos mandamentos de Deus. Não precisamos esperar por algum momento futuro para perceber a presença desse espírito, ele está ativo e florescente hoje, ao nosso redor. Basta observar, os males do passado, a maldade que encontramos nas Escrituras, não são apenas histórias antigas, estão se materializando diante de nós. Lembrem-se das histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão perversas que provocaram o julgamento ardente de Deus. Conhecemos os dias de Noé, uma época tão corrompida que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer Babilônia, a encarnação do orgulho humano, da arrogância e do desafio contra o Altíssimo? Agora, escutem atentamente, os pecados, a maldade, as depravações daquelas eras não se dissiparam. Não, foram ressuscitados, remodelados e adaptados para os dias de hoje. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão que reúne todas as coisas vis que desafiaram Deus ao longo da história. Parece que o diabo pegou um pouco de cada época, misturando-as para criar o mundo em que vivemos agora. Não se deixem enganar, não estamos progredindo, mas regredindo. O pecado pode se disfarçar de maneiras diferentes, mas sua essência permanece a mesma. Ele pode usar ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa criar novos pecados, ele simplesmente recicla os antigos para a nova geração. E permita-me expressar algo, a facilidade do pecado nos dias de hoje deveria causar um temor profundo em cada um de nós. Houve um tempo em que o pecado exigia esforço, quando era necessário sair ao mundo para encontrá-lo. Contudo, agora o pecado bate à nossa porta, irradiando diretamente para nossas casas, espreitando nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Vivemos numa era digital onde a maldade está apenas a um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, sob nossos próprios tetos, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. É um mundo onde a tentação não está ao virar da esquina, mas diretamente em nossos bolsos. Mas deixe-me recordar-lhe que isso não ocorre por acaso, é meticulosamente planejado. É um esforço conjunto do espírito anticristão para nos anestesiar, nos sensibilizar, fazer-nos aceitar o inaceitável e preparar o terreno para o homem da ilegalidade e o homem do pecado.
É o plano do diabo fazer do pecado algo tão comum, tão prevalente, que não o reconheçamos mais pelo que realmente é, uma rebelião contra um Deus Santo. Não estamos esperando passivamente a chegada do Anticristo, meus amigos, seu espírito já está entre nós, operando nos bastidores, manipulando culturas e sociedades, tornando o que é anormal parecer normal. Esta é a estratégia do diabo para preparar o mundo para a eventual ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira do precipício, com o espírito anticristão mais poderoso do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar com a armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como luzes em meio à escuridão que nos envolve. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes, são indiscutivelmente cruciais na linha do tempo profética de Deus. Sejamos diligentes, não meros observadores, mas guerreiros ativos para Cristo, permanecendo firmes contra a corrente enganadora e proclamando o reino de Deus. O momento de preparação e ação é agora, pois a hora está verdadeiramente avançada. Se você gostou do vídeo, compartilhe no WhatsApp para alertar mais pessoas. E digite o amém nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Deus te abençoe.